Vamos lá, seguindo com o CBN Campinas, vamos falar aqui não de 100 anos, mas dos 80 anos, né? De uma das mais importantes universidades do país, formando Lilian de Souza, formando, na verdade, toda a equipe de jornalismo aqui da CBN Campinas. A gente fala da PUC Campinas e a gente está neste momento com o reitor, né? Da PUC, o professor Germano Rigassi. Muito bom dia, professor. Bom dia, Flávio Paradella, bom dia, Lilian, bom dia a todos os seus ouvintes. Tem bastante gente aqui na redação da CBN Campinas, não só na redação, tudo filho da PUC mesmo, né? Isso é uma alegria para nós, né? Sabemos que a nossa formação é de qualidade e certamente a sua equipe é de altíssima qualidade. São 200... Por isso que o resultado é esse seu programa e toda a programação da CBN, que tem sempre mostrado a qualidade, né, dos trabalhadores aí envolvidos na sua produção. E, professor, são 200 mil profissionais aí, durante todo esse período. A gente fala de várias áreas, né, de conhecimento. Muitos aí empregados, muitas pessoas que já chegaram a altos postos em empresas estatais, ministros. Como foi moldar, né? Qual é a história da PUC Campinas para moldar áreas de atuação e áreas de conhecimento para que essas pessoas pudessem chegar onde chegaram? Flávio, então, né, nós comemoramos na data de ontem os 80 anos, né? E o nascimento da instituição, né, ocorreu em 7 de junho de 1941, né, com um ato do governo federal à época, através do Ministério da Educação e Cultura, que autorizou o funcionamento do primeiro curso da universidade, né, que é o curso de Filosofia, Ciências e Letras. Então, a universidade, né, ela vem como resultado desse processo, né, que se inicia aí, nesse momento, com uma ação do Monsenhor Emílio José Salim e uma inspiração de Dom Barreto. Quer dizer, isso marca que a universidade ela nasce do coração da Igreja de Campinas, mas nasce do coração da Igreja de Campinas trazendo esperança também para a cidade de Campinas. Eu acho que é importante sempre para lembrar, né, esse contexto de nascimento da instituição, né, em que vivia a cidade de Campinas. A cidade de Campinas, ela havia superado, na virada do século XIX para o século XX, a epidemia de febre amarela, que dizimou praticamente, né, uma parte da cidade. Em seguida, superou, não é, também a epidemia de febre espanhola, né, que sai de um trauma e entra no outro. E em 29, né, com a Grande Depressão, né, causada pela crise da Bolsa de Valores americana, a economia cafeeira, que dava suporte, digamos assim, ao desenvolvimento da cidade, ela entra em colapso. Então, veja, nós temos toda a década de 30, né, digamos assim, sofreu, né, com esse colapso da economia cafeeira, né, e que abalou muito a cidade, os negócios, a sua economia. Então, a universidade ela nasce nesse momento de superação, né, dessa trajetória também de superações que a cidade veio fazendo, e lança sempre uma esperança, né, de que a cidade poderia contar com uma faculdade e depois, ao longo do tempo, né, com uma série de cursos, como você disse, alocados em diversas áreas de conhecimento, para chegar àquilo que nós somos hoje, né? Uma universidade onde nós temos curso nas áreas de humanas, nas áreas da saúde, nas áreas das engenharias, na área do design, na área da comunicação, de gestão e negócios, né? Na área do direito, enfim. A universidade hoje ela tem uma diversidade presente, né? E que está refletida no processo formativo dos nossos alunos. Professor, o senhor bem trouxe, né, esse contexto histórico da PUC, né, dessa fundação. A universidade, nesse sentido, ela se torna também
parte da história da cidade, no sentido da produção do conhecimento, mas também de registrar toda a mudança que vem acontecendo na cidade e também como personagem, né, no desenvolvimento de Campinas. Perfeitamente. Eu acho que você faz um destaque importante, né, que é de mostrar esta relação muito intrínseca entre a universidade e a vida da cidade, né? Que, como disse, acontece desde o seu nascimento. Então, a universidade, ela se mostrou, né, bastante competente na perspectiva de formar, digamos, pessoas com muita qualidade, dentro de uma perspectiva de uma formação integral da pessoa humana, que esse é o grande propósito que nós seguimos na nossa missão. Mas os nossos egressos, hoje, como também já anunciado no início por vocês, estão atuando em diversas frentes, né? Na sociedade, no setor produtivo, no setor político, né? Na cultura, né? No esporte. Então, quando nós aí, né, identificamos um ex-aluno da universidade, né? Trabalhando com competência, olhando não só para a sua atividade fim, né, onde ele está situado, mas olhando para que essa atividade ela se desdobre, né, na construção também de uma sociedade mais justa e fraterna. Isso nos dá muita alegria, porque aí, né, chegamos à conclusão de que o processo formativo nosso, né, tá dando certo, né? Vale a pena acreditar nesse processo formativo. Então, além disso, a universidade está presente na vida da cidade por meio de diversos projetos de extensão, não é? Então, hoje, nós temos projetos de extensão sendo desenvolvidos em áreas de vulnerabilidade social. São mais de 20 mil pessoas atendidas por esses projetos, que são projetos formativos, né? São oficinas de formação em diversas frentes, né? Além disso, os nossos cursos da área da saúde, né, têm contribuído também para o atendimento por meio das suas clínicas, né, à população de regiões vulneráveis, né? Sem contar que o Hospital Escola, o Hospital da PUC Campinas, tem uma presença marcante, né, nessa doação, né, da universidade de conhecimento, né, e de tecnologia, né, para melhorar a vida das pessoas aqui na cidade de Campinas, e eu diria, na região de Campinas, né, na região de Campinas. Professor Germano, eu queria destacar exatamente entre tantas áreas de atuação, mas destacar esse Campus 2 da PUC Campinas. Destaque, obviamente, depois de quase 1 ano e meio de pandemia. A gente não consegue imaginar Campinas sem o antigo Celso Pierro, hoje Hospital PUC Campinas, e toda essa equipe, toda essa área de atuação, a gente falando de enfermagem, psicologia, medicina, com o corpo clínico, que tem o corpo de professores, né, que são ex-secretários, secretários de saúde, pessoas com tanto gabarito e formando novos profissionais para atuar em um momento tão difícil como esse. E tendo um hospital numa das áreas mais vulneráveis da cidade, como o senhor disse, importante para Campinas e importante para toda a região. Deve ser um orgulho também, né, de poder contar com uma instituição como essa, com tudo que tem de área de atuação, de graduação, mas ter um hospital como esse, né? De fato, quer dizer, a instituição ela não mede esforços, né, para garantir, do ponto de vista da formação, nos seus cursos da área da saúde, muita qualidade, sempre introduzindo novidades do ponto de vista do conhecimento da tecnologia e promovendo, digamos assim, processos inovativos, né, que possam melhorar, inclusive, a prática, né, dos futuros profissionais. Então, isso nós devemos muito ao nosso corpo docente, né, que atua diretamente nessas áreas, né? Então, nós temos lá o curso de medicina, temos o curso de odontologia, de psicologia, de nutrição, de enfermagem, de terapia ocupacional, de fisioterapia, fonoaudiologia, né?
o curso de biologia que dá sustentação básica para todos esses cursos, o curso de psicologia, enfim, esses cursos todos juntos, né, procuram, né, promover uma formação, né, que leve em conta sempre a capacitação, né, apoiado na formação pela competência, pela habilidade, mas, sobretudo, pelas atitudes. Então, os valores que nós imprimimos nessa formação, apoiados em valores ético-cristãos, são valores que certamente os nossos alunos levarão, né, para o resto da sua vida. Então, essa é a perspectiva, né, de formação na área da saúde. E que, no caso desse processo formativo, está integrado com o hospital, que é um hospital-escola, é um hospital universitário, onde aí é o espaço, digamos assim, de aprendizado prático, né, dos nossos alunos, não só do curso de medicina, mas também de alguns outros cursos que estão ali desenvolvendo disciplinas práticas, né, no contexto do hospital, aprendendo muito com o corpo médico do hospital, associado com o nosso corpo docente. Professor, a gente está falando aqui... Só registrando, né, quer dizer, a presença do Campus 2, do nosso hospital ali naquela região, ela é muito importante, porque a região noroeste, suponho que em termos demográficos, é a região que mais cresce em Campinas, né? Então, hoje, talvez quase 50% da população de Campinas deve estar concentrado naquela região, né? E é uma região, acho que tem assim uma perspectiva muito boa, muito próspera, né? À medida também que as variáveis, né, que envolvem processos do país e do município comecem a ser favoráveis, né, ao crescimento, né, com qualidade daquela região. Professora, a gente está falando aqui, né, de uma faculdade com tanta tradição, né, com tanta capacidade de formação e desenvolvimento de conhecimento, mas também existe o desafio, até por toda essa história e por tantos anos, de fazer com que essas formações sejam feitas com base no desenvolvimento e nas mudanças da sociedade, né? Eu trago aqui um exemplo, Campinas, a PUC, nesse momento, está com um processo seletivo aberto especificamente para mulheres no campo da engenharia, né? A gente sabe que essa é uma área do conhecimento que, infelizmente, existem ainda menos mulheres que homens, assim como no campo da tecnologia. Isso também faz parte da preocupação da faculdade de acompanhar as necessidades de mudança no contexto social do que a gente vive? Sim, eu acho que essa também é a preocupação, né? Que está sempre colocada como uma das preocupações centrais da universidade, né? No caso desse processo seletivo, veja que interessante, né? Nós nos associamos à empresa Sulzer, que está instalada aqui próximo, em Jundiaí, é uma empresa suíça, e ela também tem esse interesse da promoção da formação de mulheres na área de engenharia. Então, ela está patrocinando também com uma parte, né, a bolsa de estudos para aquelas jovens mulheres que desejam, digamos assim, se formar em engenharia. Então, alguns cursos, engenharia de produção, engenharia mecânica, que estarão recebendo, num primeiro momento, né, candidatas que também concorrerão a essas vagas de bolsas, em parte patrocinada pela empresa Sulzer, em parte com participação da universidade. Então, isso é importante, né, de registrar. Nós estamos também, eu queria deixar registrado, passando por um processo de avanço no que diz respeito ao tema da inovação e do empreendedorismo, né? Nós criamos um programa que denominamos Programa Mescla. E o nome Mescla, alguns às vezes dizem, é um nome publicitário. Não, não é um nome publicitário. Nós passamos um tempo para buscar a denominação desse programa com um nome que pudesse expressar o que nós visamos com o programa. Então, o nome Mescla, ele traz a ideia de misturar, de juntar, de fazer junto, né? Então, ele expressa mais um espírito do programa, né, nessa direção. E o programa, ele se divide em alguns eixos, né? O primeiro eixo é do fomento às startups.
Então, aí nós vamos ter fases, né, que já estão sendo implementadas com os nossos alunos, mas fases de seleção de ideias para o passo seguinte, que seria o passo da mentoria, da aceleração e da incubação, né, dessas ideias, até se tornarem uma startup ou gerarem uma spin-off, né? Então, esse é um eixo importante. O outro eixo nessa linha do mescla está sustentado no nosso núcleo de inovação e tecnologia, que é promover, né, sobretudo as pesquisas que venham a gerar patentes, propriedade intelectual, enfim, né, que também contribuam com soluções importantes para as questões que afligem, né, a sociedade de modo geral. O terceiro eixo são as unidades de referência. Nessas unidades de referência, nós já temos, né, algumas em organização que são as seguintes: de tecnologia emergente, agricultura sustentável, tecnologias construtivas, biotecnologia regenerativa, design, tecnologia e artes, e a outra unidade seria gestão e negócios. Então, essas unidades de referência, elas terão como propósito, né, fazer com que a universidade se aproxime cada vez mais das demandas, seja da sociedade, seja do setor produtivo, para desenvolvimento de projetos, né, que resultem em novas tecnologias, mas projetos com um tempo de duração 6 meses, 1 ano, até 2 anos. Né? E o fundamento desse processo, das unidades de referência, é tentar, nesses projetos, captar, né, pesquisadores que se associem ao projeto, mas que tenham o perfil de ser jovens pesquisadores, egressos dos programas de doutorado, com doutorado, pós-doutorado, enfim, dar oportunidade para que jovens formados nos programas de pós-graduação tenham condições de desenvolver, né, projetos com a gente e dar um pouco de esperança para esses jovens, porque muitos hoje, né, acabam não encontrando possibilidades, né, de desenvolver trabalhos no Brasil e pensam, inclusive, em deixar o país. É aquilo que, de um modo geral, se diz a migração de cérebros, de inteligência, né, para outros países. Então, esse projeto das unidades de referência também tem esse propósito, dentro do programa Mescla, de ser um polo de atração, né, para esses jovens talentos, né, no sentido de se agregarem aos projetos que serão criados em parceria, né, com esses agentes externos da universidade, seja os setores da sociedade civil, setor produtivo, setor terciário, enfim, tudo aquilo que de fato demande algum trabalho, né, na busca de novas tecnologias, novas soluções. E, por fim, um outro eixo que seria a PUC corporativa, que é, então, implementar atividades, né, como cursos de especialização, cursos de atualização dentro do próprio espaço Mescla, que nós estaremos inaugurando em agosto. Agora, professor Germano Rigassi Júnior, queria agradecer essa participação aqui no CBN Campinas. Os parabéns, né, para toda a comunidade da PUC Campinas pelos 80 anos. É muita inovação, é muita gente que já saiu, muita gente que vai sair e muitas mentes, né, que são geradas pela PUC Campinas. Muito obrigado, mais uma vez aí agradecendo essa participação e dando os parabéns para todos que participam da comunidade, aos professores, aos diretores, inclusive para o reitor aí, Germano Rigassi. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado, Flávio. Obrigado, Lília. Agradeço vocês por essa oportunidade, a gente falar um pouco desse momento tão importante e de tanta alegria para a nossa instituição, que é de fazer 80 anos, né? E nós esperamos, né, continuar existindo por mais 80 anos. Né? Muito bom. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. São 10h33, 80 anos aí da PUC Campinas. Repórter